Qualquer entusiasta de dinossauros que tenha lido sobre a lendária formação de fósseis Morrison da América Jurássica saberá que esse maravilhoso segmento da pré-história é famoso por algo verdadeiramente impressionante: os gigantescos saurópodes. Através dessas planícies alagadas e arborizadas, alguns dos maiores animais que já pisaram a superfície do planeta Terra se reuniam para se alimentar e migrar, com várias faces famosas visíveis na mistura. Entre os passos trovejantes dos rebanhos de diplodocos e os grupos de barossauros, se destacava algo mais, parente mais distante de seus primos mais longos e graciosos. O animal em questão também era um saurópode, mas diferente dos outros com os quais compartilhava essas planícies de Morrison. Com uma cauda proporcionalmente curta para o seu tipo, um pescoço imponente, mantido verticalmente, e ossos de membros colossais, este era o Brachiosaurus, um elemento básico de qualquer livro, programa de televisão ou reconstrução sobre a vida no Jurássico. Hoje, continuando o tema de cobrir dinossauros icônicos da formação Morrison, vamos explorar a vida e a história natural do Brachiosaurus ou Brachiosaurus em um mergulho profundo de detalhes. Vamos examinar como este poderoso réptil vivia, como era sua aparência, como interagia com seu ambiente e, finalmente, como foi descoberto mais de 150 milhões de anos após desaparecer da face da Terra. Junte-se a nós enquanto voltamos ao tempo dos dinossauros para explorar o Brachiosaurus, um dos mais incríveis saurópodes que já caminharam na Terra. Brachiosaurus altithorax, a única espécie conhecida deste dinossauro, teria sido, sem sombra de dúvida, o saurópode mais reconhecível da formação Morrison. Prosperando no que é hoje o oeste do Colorado, de aproximadamente 154 milhões de anos atrás até 150 milhões de anos atrás, este era de longe o dinossauro mais alto presente na cena, estimado ter crescido até 13 a 15 metros de altura em casos extremos. Combine isso com o fato de que se acredita que o comprimento do dinossauro tenha medido entre 20 e 22 metros, e você tem um animal colossal de fato. O espécime holótipo de Brachiosaurus, pensado para ser os restos de um indivíduo subadulto, é estimado para ter pesado entre 28 e 49 toneladas métricas, baseado em estudos sobre a massa corporal de sauropodes. O nome Brachiosaurus altithorax traduz aproximadamente para o português como braço de peito profundo, referindo-se ao tronco e membros anteriores do dinossauro. Quando comparadas aos membros traseiros do animal, as pernas dianteiras do Brachiosaurus eram colossais, dando ao animal uma altura no ombro de cerca de 7 a 8 metros. Essas pernas devem ter sido como enormes pilares, de forma colunar, mas surpreendentemente esbeltas quando contrastadas com o tamanho imenso do animal. O nome específico se refere às proporções profundas do corpo do dinossauro em comparação com as de seus parentes. O tamanho e a forma do tronco do Brachiosaurus provavelmente não teriam sido a primeira coisa a chamar sua atenção sobre este colosso, mas sim o seu pescoço. Como todos os saurópodes, o Brachiosaurus ostentava um pescoço imensamente longo, com uma cabeça quase comicamente pequena em comparação, situada no topo. Ao contrário de alguns dos outros saurópodes da formação Morrison, o Brachiosaurus mantinha seu pescoço ereto, em vez de horizontal ou baixo em relação ao solo. Além disso, o pescoço estava posicionado em um suave formato de S, curvando levemente no meio. Imensos músculos e sacos de ar adaptados dentro do pescoço do dinossauro teriam ajudado a estrutura a permanecer elevada e alta do chão. Na extremidade oposta do corpo estava situada uma cauda comparativamente curta, que ajudaria a equilibrar a estrutura pesada do dinossauro para evitar lesões. A cauda era imensamente musculosa para ajudar o animal a se manter em pé, e media aproximadamente 8 metros por si só.
Essas características, quando combinadas, servem para criar um tipo muito diferente de dinossauro dos diplodocídeos da formação Morrison. Enquanto dinossauros como o Diplodocus, por exemplo, mantinham seus pescoços e caudas paralelos ao chão, o Brachiosauro se destacaria sobre o topo das árvores e arbustos que margeiam as planícies aluviais abertas. Mas, como o Brachiosauro se comparava em termos de tamanho com os outros saurópodes da formação Morrison? Embora o animal fosse muito mais alto do que qualquer outro dinossauro, com o qual compartilhava as planícies da América do Norte, ele não era exatamente o maior. Acredita-se que o Apatosaurus tenha crescido até pouco mais de 23 metros em média, por exemplo, e o Diplodocus pode ter atingido até 26 metros de comprimento, do nariz à ponta da cauda. O Brachiosaurus foi descoberto pela primeira vez pelos seres humanos no ano de 1900, quando um esqueleto parcial, excluindo o crânio, foi escavado no Vale do Rio Colorado, não muito longe do município de Fruita. Estima-se que os ossos datam de cerca de 153 milhões de anos atrás e foram desenterrados por Elmer S. Riggs e colegas, um paleontólogo americano que trabalhava com o Museu Field. $500 foram prometidos pelo museu para financiar Elmer e sua equipe, o equivalente a cerca de $18.500 em dinheiro moderno. Grande parte do trabalho ocorreu durante o verão e foi o húmero, um osso dentro de um dos imponentes membros anteriores do Brachiosaurus, que foi descoberto primeiro. Hoje, o local recebe o nome de Almaraz Riggs, Riggs Hill, com uma placa em homenagem ao momento em que o Brachiosaurus foi apresentado ao mundo. Foi apenas no final de agosto de 1900 que os ossos foram todos extraídos, embalados e devolvidos a Chicago. Levou uma semana inteira e 38 caixotes com um peso combinado de quase 6.000 quilogramas, apenas para embalar os ossos para transporte. Os ossos inicialmente coletados por Riggs e sua equipe incluíam grande parte do lado direito do corpo. Presentes na expedição estavam elementos dos ossos da coxa, ossos do braço, ossos do quadril, ombros, segmentos de vértebras e ossos da cauda. Alguns dos ossos foram danificados e contorcidos devido às intempéries ao longo do tempo, o que causou alguma confusão entre a equipe ao determinar exatamente qual osso era qual, com o húmero inicialmente sendo confundido com um fêmur. Muitos dos elementos esqueléticos desenterrados da escavação estavam faltando, com a maior parte do achado pertencendo à parte de trás do corpo do animal. O imenso pescoço e o pequeno crânio não estavam em lugar nenhum, mas informações suficientes foram coletadas para informar aos cientistas que este era certamente um enorme dinossauro saurópode. Riggs eventualmente propôs que a metade da frente do esqueleto pode ter sido levada por uma enchente ou corrente de água enquanto o animal estava se decompondo. A metade de trás do animal deve ter sido coberta por sedimentos enquanto a água rasgava o animal em dois, resultando em um conjunto incompleto de ossos para os cientistas encontrarem milhões de anos depois. As primeiras escritas sobre a descoberta foram publicadas por Riggs na forma de um relatório em 1901, onde ele tentou descrever o animal com base nos restos conhecidos, mas ainda não lhe deu um nome científico. Ele notou os colossais membros anteriores e as proporções gigantescas do corpo, que em vida combinavam para criar um animal que superficialmente se assemelhava a uma girafa réptil gigante. 2 anos depois, o dinossauro recebeu seu nome científico, com Riggs especificamente notando o fato de que os membros anteriores eram desproporcionalmente maiores do que os de qualquer sauropode conhecido. O esqueleto, uma vez devidamente preparado, se tornaria uma atração principal do que viria a ser o Museu de Campo de Chicago. Foi exibido pela primeira vez na Feira Mundial de Chicago, dentro do Palácio de Belas Artes, o primeiro local do museu.
Os ossos não foram imediatamente montados em um estado realista, semelhante às enormes reconstruções de Apatossauro ou Diplodocus que vemos nos museus hoje. Isso se deu devido à natureza incompleta dos restos desenterrados por Higgs, e os 80% faltantes do esqueleto teriam sido baseados em suposições nesta fase. Eventualmente, um esqueleto de plástico seria montado no Museu Field, na extremidade norte do Stanley Field Hall. Esta montagem e suas cópias passariam por muitos locais notáveis em toda a América, incluindo o Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, e o parque temático Animal Kingdom da Disney, na Flórida, que seria uma peça temática para o segmento Dinoland Estados Unidos da América do parque. Descobertas subsequentes de braquiossauros não têm sido frequentes. Restos selecionados foram desenterrados de Oklahoma, Utah e Wyoming, bem como novas descobertas no Colorado, sendo a mais completa delas, acredita-se ser um espécime subadulto. Até hoje, conhecemos o braquiossauro a partir de elementos de suas vértebras, membros, pés, costelas, peito, ombros e parcialmente de seu pescoço e crânio. Há muito que ainda podemos aprender sobre essa imensa criatura à medida que os anos avançam. Então, com base nas informações coletadas dos ossos e restos deste dinossauro, como os cientistas propõem que ele viveu? Começando com seus ossos das pernas dispostos de maneira única, os cientistas podem estimar que o Brachiosaurus era um navegador da vegetação do topo das árvores da Formação Morrison. O fato de os membros anteriores serem maiores significaria que o corpo do Brachiosaurus era ainda mais elevado na frente, permitindo que seu pescoço titânico alcançasse fontes de alimento que nenhum outro dinossauro de sua época e região de origem poderia alcançar. O fato de seu corpo estar posicionado dessa maneira teria feito do Brachiosaurus um herbívoro altamente especializado, e um que não precisava gastar muito esforço para levantar o pescoço até o topo das árvores se a maior parte do trabalho já era feita pela posição dos membros e do tronco. Além disso, o pescoço do Brachiosaurus teria sido ainda mais leve devido à presença de sacos de ar internos incrustados ao longo de seu comprimento. Esses sacos ajudaram o dinossauro a manter o pescoço erguido e estavam conectados a estruturas dentro dos pulmões. Por meio do uso desses sacos de ar, o dinossauro efetivamente reduziu a densidade de seu corpo e tornou o animal mais móvel ao se alimentar. Todas essas adaptações combinadas permitiram ao Brachiosaurus um acesso incomparável à vegetação exuberante que crescia nas copas das florestas da Formação Morrison. Os outros habitantes saurópodes da região eram muito mais adequados para pastar ou procurar vegetação em níveis mais baixos. Isso significava que sempre havia uma abundância de comida que poderia ser explorada por esses enormes herbívoros. Outro ponto interessante sobre os hábitos alimentares do Brachiosaurus é que ele não conseguia mastigar sua comida. Estudos sobre as mandíbulas do animal mostraram que elas eram capazes apenas de se mover para cima e para baixo, em um movimento de abrir e fechar, e não de esquerda para a direita. Isso significava que qualquer alimento que entrasse em sua boca precisava ser pré-triturado para que ele pudesse engolir sem mastigar. Para combater esse problema, o Brachiosaurus evoluiu muitos dentes semelhantes a cinzéis, perfeitamente projetados para raspar a vegetação comestível dos galhos das árvores, que eram transportados diretamente pelo colossal pescoço e para o sistema digestivo mais profundo. Acredita-se que, devido ao fato de o animal ser tão grande, o Brachiosaurus pode ter sido capaz de manter seu corpo em uma temperatura constante. Isso é conhecido como gigantotermia e acontece como resultado de animais serem capazes de reter calor corporal por mais tempo, pois seu tamanho massivo permite que muito mais dele seja retido. Isso geralmente significaria que o Brachiosaurus tinha um metabolismo muito alto e precisava comer uma grande quantidade de comida todos os dias para se manter energizado.
No entanto, os sacos de ar dentro do pescoço e do corpo do dinossauro teriam ajudado a esfriá-lo e reduzir sua necessidade de se alimentar constantemente, permitindo que mais tempo e energia fossem gastos viajando, socializando ou procurando um parceiro. Brachiosauros e seus parentes possuem crânios estranhos, no sentido de que têm uma característica proeminente, semelhante a uma crista, projetando-se do topo da cabeça. Em tempos passados, os cientistas acreditavam que as narinas estariam situadas no topo desta crista óssea, o que talvez permitisse ao Brachiosaurus viajar debaixo d'água e ainda continuar a respirar. Na verdade, parece que essa estrutura pode ter sido uma câmara de ressonância, ajudando o enorme dinossauro a projetar seus chamados e vocalizações pelas planícies da América do Norte no Jurássico, auxiliando-o a manter contato com membros de sua própria espécie. Ficou claro a partir de 1903 em diante que Riggs não havia descoberto outro parente dos sauropodes de Morrison já conhecidos. Seu Brachiosaurus era distintamente diferente de tipos como Diplodocus ou Apatosaurus, e como tal, atribuiu o dinossauro a uma família de seu próprio homônimo, Brachiosauridae, em 1904. Brachiosaurus é facilmente o dinossauro mais conhecido desta família até hoje, e muitas espécies dentro dela compartilham a mesma postura corporal impressionante e semelhanças na estrutura do pescoço. Todos os brachiosaurídeos tinham pescoços imensamente longos, ligados a crânios comparativamente pequenos. E todos eram alimentadores especializados de vegetação que crescia no topo das árvores em seus respectivos ambientes. Muitos deles compartilhavam dentes em forma de cinzel únicos com o Brachiosaurus, que lhes permitiam arrancar a vegetação dos galhos sem mastigar. E todos eram animais muito, muito grandes. Os brachiosaurídeos estavam espalhados por todo o planeta durante seu tempo na Terra. Indivíduos são conhecidos tanto da América do Norte quanto da América do Sul, África, Europa e partes da Ásia, com apenas a Antártica e a Oceania não apresentando evidências de sua existência. Os brachiosaurídeos apareceram cerca de 160 milhões de anos atrás, no final do Jurássico, e os últimos deles se extinguiram por volta de 93 milhões de anos atrás, no início do período Cretáceo. O parente mais próximo conhecido do Brachiosaurus era um dinossauro africano, similar em tamanho e forma a ele, conhecido como Girafatitan. Ele vivia nas planícies abertas do que é hoje a nação da Tanzânia, onde se destacava acima de todos os outros dinossauros que compartilhavam a região com ele. Outro parente próximo é um Brachiosauride europeu, com o nome de gênero Vuivrea, que é conhecido do leste da França. Outros dinossauros dentro da família incluem o relativamente pequeno Europosaurus da Alemanha, Cenorosaurus do Arizona, Lusotitã de Portugal, Pelorosaurus da Inglaterra, Galvasaurus e Seriotitã da Espanha, bem como Veninosaurus, Abidosaurus e Cedarosaurus, todos de Utah. Uma olhada nas reconstruções ou espécimes fósseis desses dinossauros mostrará o quão semelhantes em forma e muitas vezes em tamanho esses animais eram para o Brachiosaurus, com seus longos membros dianteiros, pescoços altos, corpos profundos e largos e caudas comparativamente curtas. Não deve ser uma grande surpresa que o Brachiosaurus permanece, até hoje, um dos dinossauros mais populares e conhecidos entre o público em geral. Os humanos tendem a ser obcecados pelos maiores dinossauros, e o Brachiosaurus, como um dos mais altos, capturou a imaginação e o interesse das pessoas em todo o mundo. Essa fama disparou desde que o dinossauro apareceu em muitas peças de mídia popular sobre dinossauros, desde Jurassic Park até o dinossauro da Disney.
Podemos ter apenas restos fragmentados deste réptil impressionante, mas isso parece ser mais do que suficiente para que ele tenha se tornado um símbolo reencarnado do mundo pré-histórico em todos os lugares.